é muito legal, porque assim, primeiro, o Apocalipse é sempre atual, né? O livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, né? Como diz lá na Bíblia em inglês, não é Apocalipse, é Revelation, né? Chapter 2, Heraldo, né? Vou falar um pouquinho inglês, um pouquinho português agora. Né? Fala, né? Que é importante aqueles que leem, ouvem e guardam, né? Graças a Deus não está escrito que você precisa entender. Está dizendo assim que bem-aventurado ou feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, ou seja, porque o que está escrito aqui tem a ver com o tempo, né, que a gente vai precisar ter discernimento, ok? Então daí João tem ali a visão, né? Jesus envia através de um anjo a visão a João, e então ele tem toda contempla uma imagem, enfim, já falamos sobre isso. Tá? Entramos no capítulo 2, que fala sobre a carta da igreja de Éfeso, já falamos também dessa igreja, deste pastor, já falamos também do que agradava o Senhor, o que não agradava o Senhor. Falamos ontem sobre a igreja de Esmirna, né? E hoje vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Se o tempo ajudar, falamos de Tiatira também, senão Tiatira fica para amanhã. Tiramos a tira, deixamos para amanhã, tá bom? Então lá, você está meio engraçadinho hoje, né, pastor Alex? Pois é, irmãos, é que eu dormi bem, graças a Deus, né? Yara Toyoshima, Deus abençoe, Yara. Que bom que você está aqui com a gente, Yara. Deixa eu dar uma acenada para você aqui. Deus abençoe, a Mira Araújo também. Nossa, gente, hoje nós estamos muita gente bacana aqui com a gente. Vamos lá, então. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, ok? Ok? Book Revelation Book, chapter 2, verse 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Não sei se faço esse apontamento agora. Agora já parei, tem que fazer, né? Observe, irmãos, que sempre a introdução para cada carta, lembrando que cada carta dessa foi enviada a uma igreja, a um pastor, tá? E então inicia-se, né, com um atributo de Jesus, tá? Exemplo, tá? Lá na de Éfeso diz assim, cadê? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, né, falando onde que Jesus estava, quem era, né, e o que Jesus estava fazendo. Depois lá na Esmirna diz assim, estas são, observe que está sempre, abre aspas, né, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, né, que morreu e retornou à vida. Daí começa, conhece as tuas obras e tal, mas sempre com um pedacinho acerca de quem está enviando essa carta. Né? E no versos 12, então agora, né, diz assim, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada, de 2 gumes. Lembra que naquela visão que quando o João olha para trás e ele vê olhos de fogo, cabelo branco, e ele vê uma espada saindo da boca dele? Lembra? Então testificando que o próprio Cristo enviando um recado, uma mensagem para aquele pastor da igreja de Pérgamo, para aquele povo abençoado de Pérgamo, e para nós hoje, né, que estamos aqui pergamonizando isso. Meu Deus, inventei essa palavra. Vamos lá, versículo 13. Sei aonde você vive. Então Jesus começa dizendo para aquele pastor e para aquela igreja: eu sei aonde você vive, eu tenho ciência de tudo que você passa aí nos Estados Unidos, né, Heraldo? Nós aqui que estamos no Brasil, eu sei muito bem aonde vocês estão. Eu reconheço as atmosferas que vocês enfrentam, eu reconheço, né, os níveis de dificuldade. E ele começa dizendo assim, então, eu sei aonde você vive. Na minha Bíblia tem até um tração grandão assim, tipo, dá um tempinho, né? Aonde está o trono de Satanás? Ele falou assim, meu filho, se você não sabia onde você vive, tá aí o trono de Satanás, tá aí, viu? Jesus que falou, então tudo bem, ele pode, né? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. O Senhor então aqui faz um agradecimento. Ele fala assim, olha, apesar de você estar vivendo aí onde você vive, né? Apesar de aí eu conheço bem onde você vive e sei que aí está o trono de Satanás, né? Às vezes que você está lá dentro da tua casa e fala, pastor, o inferno mudou aqui dentro de casa, pastor,
tá um inferno isso aqui, você não faz ideia, eu não vejo a hora que volta logo essa liberação aí da quarentena, porque senão nós vamos se matar. Olha, o diabo mudou aqui para casa, né? Por quê? Porque tá um inferno onde você tá, onde você vive. Interessante que ele não diz onde você mora, onde você vive. Tem uma diferença onde você vive e onde você mora, sabe disso, né? Tá? Tipo assim, você pode morar em Curitiba, viver em Curitiba, né? E tá morando, sei lá, na Paranaguá, porque você foi fazer uma viagem de trabalho, né, para ficar alguns meses ali. Não, ele está falando onde você vive, você tem a ver com a sua vida. Ele está falando assim, eu sei aonde você vive. Aonde? E você vive aonde? Aonde está o trono de Satanás. Né? Por que isso? É como Deus falando assim, olha, eu sei onde você está no mundo, o mundo jaz do maligno, entendeu? Resumiu? É isso, tá? Contudo, você permanece fiel ao meu nome, fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Aqui então é um elogio. Apesar de você viver onde você vive, apesar de você estar com o inferno dentro da sua casa, apesar de você estar neste mundo que jaz do maligno, eu tenho algo que me alegra muito quando eu penso em você. Jesus está falando, queridos, porque você permanece fiel ao meu nome, fiel a mim, Jesus está falando, para o pastor e para a igreja de Pérgamo. Vocês permanecem fiéis a mim, ao meu nome, e vocês não renunciaram à sua fé. E por que Jesus vai dizer isso? Porque vocês vão ver aqui que, conforme a gente vai discorrendo e explicando esse livro, você vai ver que eles tiveram muitas oportunidades para renunciar à sua fé. Tá? Daí Jesus ele cita o seguinte, vocês não renunciaram à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Quem era Antipas? O pastor. Ele está dizendo assim, olha, né, Antipas era um homem de Deus, era uma pessoa que o Senhor tinha lá e ele foi morto. Ele está falando, mesmo mediante a perseguição que foi feita, foi capturado, morto Antipas, vocês não negaram, vocês continuaram firmes na fé. Agora deixa eu te contar uma coisa para você acerca dessa cidade de Pérgamo. Talvez você não saiba, Pérgamo ainda existe até hoje, mas Pérgamo foi uma das principais capitais da Ásia. Sim, Pérgamo, né, depois, um pouquinho antes de Cristo aparecer, ela foi entregue aos romanos, né? Então, como sempre, Roma dominou, né, toda aquela região. Tá? E depois que os romanos dominaram, também, né, através dos seus imperadores, eles, na época nós já vimos isso um pouco disso lá na carta de Esmirna, que acontecia a mesma coisa, eles instituíam o culto ao imperador. Tá? E era assim, você poderia ter a sua religião, era mais ou menos assim, resumindo, você poderia ter a sua religião, desde que antes você adorasse o imperador, antes você lá, né, amém, batesse uma continência, né, faz um sinal da cruz ali, né, faz uma adoraçãozinha, né, dá um sacrifício lá para o imperador e tá tudo bem, agora você pode ter a tua religião, como quem diz, desde que eu seja o primeiro, não importa quem seja o segundo, tá? Então olha só que estratégia maligna, tá? E que hoje nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque às vezes a gente fala, não, mas Jesus está no meu coração, né? Só que ele está tão escondido no teu coração que ninguém sabe que ele está aí dentro, né? Porque você hoje bate continência e vive como uma pessoa, né? Não tem diferença, né, das pessoas deste mundo e a pessoa que você professa ser filho de Deus, filha de Deus, ao que crê no nome do Senhor. Eu acho que eu achei a luz, irmãos, eu achei o reflexo da luz, estava aqui, ó, está aqui do meu lado, viu? Então olha só, queridos, então o que acontece aqui com Pérgamo? Então Pérgamo, né, havia ali um panteão, né, era conhecido, Pérgamo naquela época, irmãos, é onde tinha... bom, só para você saber, Pérgamo vem da onde? Essa palavra Pérgamo, né, vem de pergaminho. Lembra lá onde escreviam as escrituras, o pergaminho, o papyrus e o pergaminho? Então, como é que surgiu Pérgamo? Pérgamo ela foi eleita como uma cidade, como uma que tinha a segunda maior biblioteca da época, né? Era muito, muito, muito grande, né? E só perdia para o Egito, né? Se não me engano, Alexandria no Egito. E daí o que acontece? Ela botou no coração, o imperador, que não ia ser a segunda, ia ser a primeira. Então o que ela faz? Ela promove a execução de uma grande obra para que pudessem ter a maior biblioteca, né, do mundo. O rei do Egito, quando soube disso e não queria perder a primeira, ele faz o quê? Ele retém o papiro, porque o papiro vinha do Egito, falou, quero ver como é que eles vão escrever, né, se era escrito tudo em papiro. Foi quando daí surge o pergaminho, que era escrever em couros, né, em peles de animais. E daí vem o nome da cidade de Pérgamo, tá? Então, só para ilustrar aí e poder
ajudar você na sua obtenção de conhecimento. Ok, mas então o que acontece, queridos? Então era uma cidade onde tinha o panteão, adoravam ao paganismo, era adorado. Fora adorar ao império, né, adoração ao imperador, eles promoviam a adoração a muitos outros deuses. Porque eles falavam assim, não, você adora, né, o imperador, você ali faz a tua reza para ele, enfim, e pode adorar qualquer deus, você pode ter tua religião, tá? Fique à vontade. Mais ou menos assim, gente, ó. Deus é amor, não importa a religião. Deus está em todos os lugares, né? Aquela história lá que Deus está em todas as religiões, já viu aquilo? É mais ou menos tipo assim, não, primeiro você né, adora o Senhor deste mundo, e depois você pode pegar qualquer... Deus está em todos os caminhos, né, em todas as religiões. Será que está, queridos? Não, todos podem falar dele com certeza, mas Deus não está em todas. Tá? Então o que acontece aqui, queridos? O Senhor está falando assim, lembra que é para o pastor de Pérgamo e para o povo dessa igreja de Pérgamo. Ele falou assim, olha, eu sei onde vocês estão. Vocês estão no caldeirão, vocês estão no bico do corvo, vocês estão num lugar onde o paganismo prevalece. Irmãos, naquele panteão eles adoravam Zeus, Zeus, né? E para você ter uma ideia, né, na mitologia, um dos filhos de Zeus, tá, era o que hoje é pai da medicina, né? Que era representado por uma serpente enrolada naquela haste lá. Por quê? Porque pessoas eram curadas, eles colocavam pessoas lá naqueles templos, né? E pessoas eram curadas. Acredite que você pode pesquisar sobre isso depois, tá? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas é muito bacana você estudar sobre essa história. Então, eu estou querendo mostrar para você quem era Pérgamo, o que era Pérgamo, né? Então, quando Jesus fala com aquele pastor e com aquela igreja, ele está dizendo assim, olha, vocês estão aí... É como hoje, irmãos. Na verdade, hoje nós vivemos no paganismo, no meio do paganismo. O Brasil hoje é um país evangélico. Que evangélico, irmãos? Só porque eles têm nome de evangélico? Gente, vamos falar a verdade. Quantos evangélicos você conhece, tá, que não tem atitude de cristão? Só estão dentro de uma igreja e tem uma carteirinha de evangélico. E se professa evangélico, falando quando está na moda hoje ser evangélico, até o presidente casado com uma evangélica, né? Então está na moda. Você já ouviu aquelas coisas assim, gente? O duro que quem se levantou contra mim é da igreja. O pior é isso, o pior é que é irmão da igreja, né? Quem ficou devendo para mim foi o irmão da igreja. Já ouviu isso? Não, nunca ouviu. Então eu estou te contando pela primeira vez isso, né? O que é isso, irmão? Se não, né? São pessoas que se escondem dentro da igreja. Tá? Nós já vamos falar sobre isso. Enquanto lá que nós for falar aqui para frente, nós vamos ler sobre isso. Tá? Olha só, então versos 13. Sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece firme ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Versos 14. No entanto, tenho contra você alguma coisa. Mas que nunca tá bom, né? Jesus voltava tão bom, começa tão bom. Imagina você lendo a carta, Jesus para você. Conheço tuas obras, de repente até chegar. Mas, quando chegou mais, pronto, né? Agora foi. Né? Verso 14. No entanto, tenho contra você alguma coisa. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Então guarda isso. O que eu tenho contra vocês? Tem pessoas aí que se apegam ao quê? Aos ensinos de Balaão. Grava isso, já vamos falar um pouquinho sobre isso. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel. Né? Quem que era Israel? O povo de Deus. Né? Tem pessoas que gostam do ensino de Balaão. Tá? O que Balaão fez? Ensina Balaque, rei dos Edomitas, ok? Tá? A fazer o quê? A fazer mal para os israelitas, para o povo de Deus. Gente, nós estamos falando aqui de um povo que está dentro da igreja e que busca ensinamento para fazer mal para o povo que está dentro da igreja. Né? Gostou disso? Olha, essa igreja é uma benção, gente. É que nem a minha e a sua. É uma benção. A gente fica procurando a igreja perfeita, né? Vai. Não, tem, a igreja é perfeita. Vai procurando. Tá? Olha só, queridos. Então, versos 14, né? Eu vou ler de novo. No entanto, tenho contra vocês alguma coisa. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas. Induziu-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. O que eles fizeram? Tá? Induziu a comer alimentos sacrificados. Não, tá na boa. Tá na boa, vai fundo, né? Pode tomar uma cachaçinha? Não, tá na boa. Faz uma oração antes aí, né? Vai fundo. Pode prostituir? Não, tá na boa, né? Depois
estamos na graça, Jesus te perdoou, já derramou sangue por você, vai lá, pode ir na casa lá da luz vermelha, não tem problema. Era gente que ensinava isso, né? Tipo, tá tudo bem, pode matar, roubar, fumar, afinal de contas Jesus já pagou todos os nossos pecados mesmo. Não, beleza, vai fundo, né? Isso aqui era o ensino que havia dentro da igreja, tá? Não pelo pastor, mas por alguns, tá? O que estava acontecendo naquela igreja é que aquela igreja estava tolerando esse tipo de coisa. Então Deus estava falando assim, olha, eu tenho contra vocês isso. Vocês têm tolerado essas coisas, essas pessoas, tá, que têm ensinado essas coisas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Pode fazer sexo antes do casamento? Pode, não, é amor. Vai casar com ele mesmo depois, tá tudo. Não, e o que importa é o amor, porque o amor. Tá. Vai comigo, vem comigo, tá? Me dá aí mais uns 5 minutos, tá? Versos 15. De igual modo, vocês têm também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. Então, eu falo daqueles que se apegam ao ensino de Balaão e o dos nicolaítas. Mas não é a mesma coisa? A diferença é que o ensino, quando ele fala ensinamento de Balaão, ensinamento dos nicolaítas, é assim, tem gente que se apega aos ensinos. Balaão se refere aos sacerdócios, né? Aos profetas, sacerdotes. Os nicolaítas é o povo. Então, assim, tem gente que gosta, né, de aprender as coisas que o povo está dizendo. Tem gente que gosta de aprender aquilo que, né, vamos supor, abre aspas, né, o pastor, ou as autoridades, ou a liderança está dizendo. Porém, mas os dois é a mesma corja, tá, irmãos? Ensinando coisa errada, que Deus nunca ensinou, Deus nunca falou e nunca quis, tá? Olha lá, versos 15. De igual modo, vocês têm também os que apegam ao ensino dos nicolaítas. Portanto, daí vem a instrução. Então, agora é importante, porque agora é uma diretiva do Senhor. O que é para fazer com isso, então? Portanto, se arrependam. Arrependam-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que ele iniciou com isso lá? Eu sou aquele que a espada sai da minha boca. O negócio vai pegar, gente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei do maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Tá? Então assim, gente, o que a gente precisa saber daqui? É uma igreja, como qualquer outra igreja, que você veja que o Senhor começa elogiando, falando, gente, vocês são fera, né? Vocês estão aí na boca do inferno, né? Vocês moram aí, tá? Do ladinho da Casa Vermelha, do prostíbulo, mas olha, né? Oferecem para vocês bebida de graça, mulher de graça, tudo. Mas vocês estão ali, firme na fé, vocês estão nesse mundo, esse mundo está virado chapéu velho, né? Todo mundo desvirtuou, né, dos princípios elementares, todo mundo se desvirtuou dos princípios de Deus, da palavra de Deus, mas vocês estão aí, ó, firme, a fé de vocês firme na batalha, mesmo os caras pegando os teus amigos, prendendo, matando, você vendo gente morrer por confessar, né, a verdade em Cristo, vocês estão aí firme e tal. Gente, meu Deus, era para estufar o peito e falar, nós somos a igreja, hein? Pérgamo. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa, Pérgamo, que você sabe que não é que para Jesus, gente, nunca tá bom. Por favor, não pense assim. Para Jesus, entendeu? Ele não pode aceitar olhar para mim, para você, ver o nosso potencial, tá? E nós caminhamos 50%, ele fala, tá bom? Não, ele quer que a gente atinja o nosso 100%. Então, assim, tá bem até aqui, ótimo, excelente. Ele é o grande administrador, né? E gestor, porque ele vem, te elogia, enche o teu balão, põe você daqui a pouco ele fala, porém, tem uma coisinha só, tal, que pode te destruir, pode acabar com você. É necessário que você se arrependa, porque se você não se arrepender, porrada, vou aí com a minha espada e vou ferir vocês. Ou seja, não pense que o que vocês fizeram até aqui só porque eu falei que tá bom. Não, vocês não podem admitir esse tipo de coisa no meio de vocês, tá? Essas concessões todas, né? Que tudo tá bom, não tá bom coisa nenhuma, tá? E foca essas duas situações, ensinos de Balaão e ensino dos nicolaítas. Gente, via de regra, generalizando de certa forma, este ensino é o quê? São doutrinas implantadas sordidamente dentro da própria igreja, às vezes até dentro de uma própria mensagem, tá? Eu não vou aqui, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não está apontando o dedo para uma igreja ou para um pastor, porque eu já preguei coisa errada, sem saber e sem ter intenção. Eu já ensinei doutrina dos nicolaítas sem saber, foi porque eu aprendi assim, eu ensinei assim, tá? Agora, veja bem,
graças a Deus a gente vai crescendo, Jesus vai vindo, vai mandando carta, vai falando com a gente, o Espírito Santo pega a gente, dá uns tapas, derruba, cai, levanta, enfim, e você vai sendo o quê? Aperfeiçoado, porque Jesus mora com a gente na nossa vida, então, e nós permitimos que ele venha e fale com a gente. Então a gente vai crescendo dia a dia, e é isso que é a coisa. Então veja bem, o que é esse ensino dos nicolaítas hoje, por exemplo? As falsas doutrinas. Que falta de doutrina? Lembra que Pérgamo era uma grande capital da Ásia, tá? Ou seja, o que eles adoravam lá? O paganismo. O que o paganismo prega? O paganismo prega, irmãos, o egoísmo, tá? E prega o amor a si mesmo. Então, assim, era um povo dinheirista, era um povo que só pensava nele, era um povo que, né, assim, os outros, né? Importante é eu. Então, assim, sabe aquela igreja, assim, que você vai não para dividir o que você tem? Você vai para receber uma benção? Você vai porque você vai fazer um negócio com Deus, onde você vai dar, né, lá alguma coisa e Deus vai te dar em troca, porque você foi tão generoso naquilo que você fez, naquilo que você deu, ou você, eu construí o telhado da igreja, meu Deus, agora ganhei alvará o resto da vida, né? Paguei Queridos, entendamos uma coisa, a nossa função como filho de Deus é repartir, é partilhar. Mas veja, eu dei o telhado da igreja, eu dei as portas, as janelas, né? A construção foi tudo eu que paguei. Queridos, você fez o que todos nós deveríamos fazer. Agora, perceba uma coisa, para que eu possa fazer isso, para que você possa fazer isso, primeiro alguém teve que dar para a gente. Entendeu? Esse é o segredo da prosperidade. Quando você entende que a tua prosperidade tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida como provedor da obra de Deus, queridos, não falta nada. Com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, Deus vai te mandar sempre o recurso que você precisa para você. Agora veja bem, o que acontecia com esse povo aqui? Eles faziam o culto a eles mesmos, aos seus deleites. Era aquela coisa, não posso porque eu tenho que tirar férias no final do ano, preciso ir lá no Heroaldo, nos Estados Unidos, então não posso ajudar ninguém agora. Coitado do irmão, tá morrendo, passando fome, tá morrendo. Não, mas pois não dá, eu tenho que ir lá no Heroaldo, lá nos Estados Unidos no final do ano, então eu não posso, eu estou juntando dinheirinho para culto para mim, queridos. Tá? Agora, você acha que eu, cuidando das coisas do Senhor, Deus não vai me mandar? O Heroaldo vai mandar uma passagem para mim, né, Heroaldo? Para mim não, manda 6, tá? Para mim, para minha esposa, para minha filha, para o esposo dela, para o meu filho e se tiver a esposa dele, se não a namorada, a noiva, o que for, tá bom? Então 6 passagens, não adianta uma, tá? Mas enfim, mas é assim, queridos, é assim que funciona. Quando eu vejo, queridos, aonde eu já estive nesse mundo, meu Deus, né? Eu estive na Itália, eu estive em Israel, eu estive nos Estados Unidos, eu estive na Bolívia, eu estive no Chile, eu estive Argentina, Uruguai, cidades do Brasil, praticamente todas, sem nunca ter dinheiro, gente. Deus mandando, Deus enviando. Agora, claro, sempre servindo a Ele, né? Sempre servindo a Ele, né? Sempre ficando nos melhores hotéis, casas, os melhores carros, as melhores comidas. Agora, que eu tinha dinheiro? Não, Deus provinha. Tá? Agora, quer dizer que Deus não vai me dar dinheiro? Não dá. A hora que eu entender para que serve o dinheiro na minha mão, Deus dá. Porque a hora que eu entender que o dinheiro na minha mão não é para mim cultuar o meu paganismo, e sim para mim cultuar o meu cristianismo, tá? Deus vai mandar. É isso que você precisa entender, ô igreja de Pérgamo atual. Tá? Que Deus está, sim, contente com você, mas tem algumas coisas que precisam mudar. Por isso que ele parou tudo. Observe que ele parou tudo. Para quê? Para quebrar um monte de paradigma na nossa vida. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não sair de casa, as coisas não acontecem. E Deus provou para você que acontece. Eu nunca tenho tempo para Deus. Gente, tem gente que não fica 10 minutos. Meu Deus, como essa live demora. Meu Deus, gente, tem gente que não oferece 5, 10, 15 minutos, meia hora que seja, para um tempo de devocional com o Senhor. Tá bom? E nunca tem tempo, e sempre tem justificativa para isso. E tem mesmo, e sempre vai ter. Afinal de contas, sempre o diabo vai tirar a palha do teu tijolo, porque você já é escravo dele mesmo, para que você não tenha tempo para adorar a Deus, né? E fique lá amassando barro para construir os tijolinhos para o Egito, para Faraó. Tá? Mas, queridos, então, olha, eu quero que hoje você fique com essa reflexão e principalmente com a conclusão dessa carta de Pérgamo. Arrependa-se. Então, Jesus fala para aquela igreja assim, chama o povo, pastor, arrependa-se, porque você viu tudo isso e não fez nada. Você viu tudo isso e falou assim, é um grupo lá da igreja, lá que eles não representa nada. Dá lá o dízimo deles, até tem uns que tem uns dízimos bons, então eu vou ficar quieto, porque se eu falar alguma coisa, sai da igreja, eu perco os dízimos. Tá, ele diz assim, se você não se arrepender e não fizer alguma coisa, eu vou aí com a minha espada da minha boca.
e daí nós vamos se entender. Tá? Você, povo que está nessa igreja e que está apaixonado pelos ensinamentos dos nicolaítas, pelo que o resto do... Porque tem gente que não presta atenção no que o pastor fala, mas que o povo fala, todo mundo presta atenção. Tem gente que não aprende o que o pastor ensina, mas o que o irmão ensina, da fofoca da outra irmã, todo mundo aprende. Então, os nicolaítas, vocês que são chegados nesse ensino do nicolaíta, se cuida, viu? Porque agora Jesus está voltando. Só que antes de Jesus voltar a buscar a sua igreja, Jesus vai voltar, irmãos, para salvar essa igreja agora moralmente, tá? Então, fica aí o meu recado para você. Deus abençoe. Um beijo a todos vocês, queridos. Que Jesus abençoe.